Você está no Facções, Histórias do Crime. Hoje, você vai conhecer um caso que expõe o lado mais sombrio do crime organizado. O crime organizado no Brasil não nasceu nas ruas, nasceu atrás das grades. Muito antes das facções dominarem favelas, rotas e territórios, tudo começou dentro de uma prisão, em um dos períodos mais sombrios da história do país, a ditadura militar. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o Brasil vivia sob um regime autoritário. O Estado reprimia opositores políticos, e muitos deles eram presos acusados de subversão, assaltos a bancos e ações armadas contra o governo. Esses presos políticos foram enviados para presídios comuns, dividindo celas com criminosos comuns, ladrões, assaltantes e condenados por crimes violentos. A intenção era punir, mas o efeito foi outro. Dentro das prisões, especialmente no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, dois mundos completamente diferentes passaram a conviver forçadamente. De um lado, presos políticos, muitos com formação intelectual, experiência em organização coletiva, leitura ideológica e disciplina. Do outro, criminosos comuns, acostumados à violência das ruas, mas sem estrutura, sem proteção e sem qualquer tipo de organização interna. A convivência inicial foi marcada por conflitos. Mas, aos poucos, algo inesperado aconteceu. Os presos políticos começaram a ensinar os criminosos comuns a se organizar. Ensinaram leitura, escrita, estratégias de união e, principalmente, a ideia de solidariedade entre presos. Em troca, aprenderam a sobreviver no ambiente brutal do cárcere. Essa união improvável deu origem a um novo conceito dentro das prisões: a ideia de um grupo forte o suficiente para se proteger tanto da violência interna quanto da repressão do Estado. Nascia ali o embrião do que ficaria conhecido como Comando Vermelho. Inicialmente chamado de Falange Vermelha, o grupo se estruturava em torno de um princípio simples: união contra o sistema. Quem fazia parte era protegido. Quem quebrava as regras era punido. Com o tempo, o nome mudou para Comando Vermelho, e o grupo começou a se fortalecer. Quando esses presos começaram a ganhar liberdade ou progredir de regime, eles não voltaram às ruas da mesma forma que entraram. Voltaram organizados, com contatos, com alianças, com uma mentalidade coletiva. Enquanto em São Paulo o crime organizado ainda se fragmentava em grupos isolados, no Rio de Janeiro o Comando Vermelho começou a ocupar territórios. As favelas, historicamente abandonadas pelo poder público, se tornaram um ambiente perfeito para o crescimento da facção. Ali, o Estado quase não entrava. E quando entrava, era quase sempre com violência. O Comando Vermelho passou a assumir funções que o próprio Estado não exercia: impunha regras, resolvia conflitos internos, controlava o tráfico e garantia proteção aos seus membros. Com o dinheiro do tráfico de drogas, a facção se armou. Fuzis, granadas e armamento pesado passaram a circular nas comunidades. O domínio territorial se consolidava. Durante as décadas de 1980 e 1990, o Comando Vermelho se tornou sinônimo de poder nas favelas cariocas. Mas junto com o crescimento veio a guerra. Guerras entre facções rivais, disputas por pontos de venda e confrontos constantes com a polícia transformaram o Rio de Janeiro em um dos principais palcos da violência urbana no país. A relação entre o Comando Vermelho e o Estado passou a ser marcada por confronto direto. Operações policiais, incursões em favelas e ações de repressão eram respondidas com ataques, emboscadas e demonstrações de força. O crime organizado já não estava escondido. Ele enfrentava o Estado de frente. Ao longo dos anos, o Comando Vermelho perdeu o monopólio do poder no Rio, com o surgimento de facções rivais e milícias. Mas sua influência jamais desapareceu. O modelo criado na Ilha Grande, a união entre presos, a organização interna e o domínio territorial, se tornaria referência para outras facções que surgiriam depois, inclusive fora do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho não nasceu nas ruas. Nasceu dentro de uma prisão. E quando saiu, encontrou um território abandonado, pronto para ser ocupado. Essa foi a origem. Mas as guerras que vieram depois mudaram o crime organizado no Brasil para sempre.